Ok, então. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Eu sou Alessandro Lima, professor aqui da Universidade Fevale pelos cursos de Jogos Digitais, Design de Animação e Design. E hoje eu estou aqui com o Augusto Marino, nosso querido Guto, animador 3D. E aí? Ele é responsável por um dos cursos que nós vamos ofertar aqui em 2025. E aí a gente vai bater um papo bem descontraído com ele. Guto, tudo bom? E aí, tudo bem, professor? Tudo bem, mestre? Muito carinho por você. Muito obrigado por estar me dando essa oportunidade. Estou bastante feliz. Show. E é isso. Obrigado por Vamos nós, lá. cara. Obrigado a gente, né? E a tua presença e participação aqui no nosso portfólio de cursos é excelente. No passado a gente teve várias ofertas de cursos com um pessoal bem importante na indústria, e agora que a gente está retomando esse projeto, essa ideia, e o Guto vai ser o primeiro que a gente vai estar trazendo aí para fazer os cursos aqui com a gente. Então, Ei, maneiro. Guto, a primeira coisa que eu quero saber de ti assim é um pouco da tua história pessoal, né? O Guto animador 3D, da onde que veio? Posso chamar de Guto, né? Por favor, até prefiro. Cara, na verdade, a animação 3D foi uma coisa meio surpresa, assim. Eu não imaginei que eu ia começar a trabalhar com animação 3D até alguns meses antes, quando eu tive as primeiras aulas, sabe? E tanto que assim, eu ia para outra área. A primeira faculdade que eu comecei a fazer, eu comecei a fazer física na Unicamp. Foi 2011, foi a minha primeira faculdade. E eu gostei tanto do curso que em 45 dias eu já estava prestando vestibular de novo. E dessa vez eu queria já dar aula. Foi a minha primeira experiência dando aula, foi fazendo física. Eu tinha uns 17 anos e nunca mais parei. Mas eu caí, na época, tinha uma lavagem cerebral muito grande para fazer três cursos, que era engenharia, medicina e direito. Essa era a lavagem cerebral que eu fui vítima, né? Então eu acabei saindo da física, prestei engenharia, fiz 4 anos do curso, também não me formei. Saí fora pro desespero dos meus pais e fui. Eu tive essa oportunidade de ir descobrindo o que eu queria, o que eu gostava. Então, depois que eu saí da engenharia, eu trabalhei um tempinho só dando aula para pré-vestibular, dava aula para criançada no Kumon também, de matemática e português para criançada, pré-vestibular, matemática e física. E sem mesmo saber exatamente o que eu ia fazer. Na época, eu já editava vídeos há um bom tempo, porque eu gostava, tinha canal no YouTube já há um tempo, fazia cursinho online com os meus amigos, a gente gravava aula e postava no YouTube, então já editava vídeo há um tempo e foi uma coisa que passou na minha cabeça. Eu falei, pô, será que, né, vamos ver, vamos tentar fazer e tal. Será que eu consigo fazer dinheiro com isso que eu gosto de fazer? E aí comecei a procurar cursos que pudessem aumentar a minha capacidade de edição de vídeo. E achei o curso de design de animação. E eu tinha certeza que eu ia para edição de vídeo mesmo, algum VFX, algum motion graphics. Eu achei que eu ia para essa área. E até que eu fiz as primeiras aulas de 3D. E quando eu comecei a animar 3D, muito do Graph Editor era o que eu via na física e na matemática, sabe? Então, toda aquela parte de cálculo 1, de gráfico, de interpretação de velocidade, aceleração, desaceleração, lançamento, era tudo que eu fazia quase que todo dia na engenharia, e para mim eu tinha, nossa, eu nunca mais vou usar isso na minha vida, né? Então, quando eu vi, assim, uma coisa que, numa escolha nova de carreira, todos os meus colegas de turma eram 7, 8 anos mais novos do que eu e já desenhavam à mão, tipo, já há 13 anos, sabe? Cara, desenhava muito, então eu me sentia muito intimidado por isso, assim, puta, eu vou ser um artista 2D que não desenha no meio de um monte de colegas de faculdade que estão se formando comigo, que manjam demais. Então, quando eu comecei a fazer animação 3D, o meu conhecimento prévio de exatas foi uma coisa que me destacou, sabe? Esse controle da velocidade, controle da posição do objeto no espaço. E eu falei, ah, então é isso. Então é isso. Então foi uma coisa que me deu a sensação de que, pô, não joguei tudo fora, então, ó, tudo que eu estudei todos os anos passados, eu não tô desperdiçando, né? Então,
Foi assim, foi uma coisa meio que surpresa. Eu nem jogava muito, eu nem era muito gamer. Assim, o game era uma coisa que tinha ficado pra mim 12, 13 anos, jogava Zeldinha ali no Nintendo 64, sentado na sala, e nunca mais joguei. Só fui jogar depois que eu comecei a trabalhar um pouquinho com isso. E a minha primeira experiência trabalhando com games foi no estágio obrigatório da faculdade. Então, eu lembro que na época tava muito difícil a área de games. Não tinha muita coisa no Brasil, né? Hoje também não tá muito melhor assim, mas acho que tem mais possibilidades, eu acho, hoje. Isso é mais ou menos em que ano, Guto? Foi 2020, finalzinho de 2022, metade de 23. Eu sei que a única oportunidade de estágio que eu tava conseguindo e precisava desesperadamente, senão não ia me formar a tempo, era uma oportunidade num colega de um professor nosso. E aí ele estava fazendo o desenvolvimento de um projeto pessoal e ele precisava fazer skin. Era a única coisa que ele tinha para fazer no projeto, vem fazer skin. Falei, nossa, era tudo que eu sonhei, né? Era tudo que eu sempre quis, sempre sonhei. Acordar um dia e falar, nossa, eu vou passar meu dia inteiro fazendo skin. E vambora. Então, meu primeiro contato foi meio traumático com games. Mas foi lá que foi o berço de muita coisa. Então, os dois, tanto o professor quanto o amigo dele, se tornaram orientadores de projetos que até hoje eu tenho no meu portfólio. Então, a gente desenvolveu uma relação muito legal. Foi com ele que eu tive animações, aulas de animações mesmo. Tipo, a gente fazia 3, 4 vezes na semana, 6, 8 horas de aula de animação direto, assim. E então eu passava assim, logo que eu me formei e passei quase que 1 ou 2 anos animando todos os dias, só fazendo animação, quase que 12, 13 horas por dia, sábado e domingo, papapá com aula particular e tal. Então, enfim, foi assim, foi meio sem querer, mas de repente eu mergulhei de cabeça e não olhei para trás e vambora, é isso mesmo, já tava na hora. Então a tua trajetória profissional meio que se misturou assim com a tua trajetória acadêmica. Exato. Foi o ponto de encontro. Por isso que eu digo que foi um pouco sorte, assim. Foi meio que. é, Foi sorte, eu não sabia que ia acontecer, sabe? Não tinha ideia. É bom a pessoa estar aberta para as novas oportunidades, né? E assim que elas surgem, abraçar e seguir a vida. Sabe que uma vez não que eu seja, que eu goste ou seja fã dele, mas indiferente. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Deu uma entrevista do Mark Zuckerberg, que ele fala assim: que o Facebook não foi a primeira coisa que ele fez, que ele projetou. Mas ele só conseguiu chegar no Facebook porque ele se deu a liberdade de falhar. Sim, sim. Então, né? É isso, é basicamente isso. É verdade. Se a pessoa não se expor, ela não vai saber daquilo, né? Exato, exato. E, Guto, hoje tu trabalha fazendo o quê? Hoje eu sou animador 3D numa empresa pequena dos Estados Unidos. É o menor estúdio que eu já trabalhei até hoje. E é um clima que eu gosto muito, porque foi nesse tipo de clima que eu fui forjado, sabe? Quero dizer, eu aprendi a trabalhar num estúdio de games, num estúdio que era só basicamente eu, o Atos, que é o colega do meu professor, e o Casson dava uma orientação aqui e ali. E tem uma coisa muito mágica de você trabalhar com um projeto pessoal, né? Você também está na luta e conseguir fazer a realização do sonho de outra pessoa é maravilhoso, que tem também muito na parte de dar aula. Uhum. Então, hoje eu faço coisas mais diferentes de animação do que eu já fiz em outras empresas. Quando eu trabalhei na Puga, por exemplo, quando nós trabalhamos juntos, Alessandro, a gente era uma empresa maior, então ficava mais dentro da animação em si, rig e animação. Então, hoje eu faço coisas mais. Essa semana, por exemplo, a gente fez uma sessão de motion capture e eu tive a oportunidade de atuar como diretor de animação Olha, diretamente ali. Foi muito legal. E são coisas que eu só teria oportunidade num estúdio minúsculo. sim, sim. Talvez num estúdio grande eu teria que ter um pouco mais de cacife. Então, eu acho que enfim, eu gosto, tem sido bem legal. Então hoje eu faço coisas um pouco mais separadas. É de dentro do Brasil ou de fora a empresa? É um estúdio de Nova York. Nova York.
Então, Hoje tem 15 funcionários. É tipo, o dono do estúdio em Nova York, 13 brasileiros e 2 poloneses. Nossa, então ninguém fala inglês, todo mundo fala português. Todo mundo fala inglês por causa do cara em Nova York, e dos poloneses também. Mas não precisaria, assim, debaixo dos panos, tô eu falando com o pessoal da programação. Imagina. Tá certo, então. Eu ia te perguntar como é que é essa experiência, né, de trabalhar e para empresa de fora, né, em inglês e tal. Se puder falar um pouquinho sobre como é que é isso. Ainda é um desafio. Eu preciso o tempo todo fora do trabalho me rechear de coisas em inglês para que durante o trabalho, na hora que eu começo a ouvir o pessoal conversar, eu já esteja mais acostumado, né? Mas às vezes a gente fica tão preso em como tá o nosso sotaque e a gente quer falar tudo tão bonitinho. Os poloneses, com perdão do palavreado, mas eles não estão nem aí, assim. Eles não estão nem aí, eles vão falar um negócio tudo errado. E o cara que tá conversando com você, ele chama-se. Bom, não vou dar nomes aqui, né? Mas às vezes eles esquecem que eles estão falando com quem não é nativo da língua e começa a falar rápido, começa a atropelar, às vezes, gírias. Então, às vezes, por exemplo, eu coloco podcasts, coloco séries para tentar me acostumar, mas é diferente de um falante nativo. Uma coisa que ajuda muito é que grande parte do material técnico de estudo da nossa área já é em inglês. Uhum. Então, uma grande parte das ferramentas que você, mesmo que você baixe o Maia em português, a grande maioria dos materiais didáticos, dos conteúdos da internet, tá tudo em inglês. Então, e os nomes também não são, como são técnicos, né, e referentes a coisas específicas, não são nomes tão diferentes do português e inglês. Mas ainda é um desafio. Ainda é um desafio. Ainda é. Toda certeza. Mas assim, o grosso não muda, né? Eu faço a minha animação no Maya, exporto, mando para eles no FBX, então, né, a pipeline meio que não vai de estúdio para estúdio, mas como a pipeline é bem definida, ajuda também no entendimento do que está sendo proposto. Boa. Putz, aproveitando que tu trouxe a palavrinha pipeline, é o nosso Uhum. próximo tópico de conversa. Tá. Eu vou te pedir para falar sobre um pouco sobre como é a tua pipeline de produção, quais são as tuas preferências ou as práticas que tu aborda. Mas se tu puder iniciar explicando para nós o que é essa tal de pipeline, eu te agradeço. Uhum. Claro. Pipeline, assim, para nós brasileiros, é simplesmente uma coisa que os estúdios chiques falam na hora de falar linha de produção. Isso é muito comum, a gente vai trazendo palavras do inglês para o nosso vocabulário, pipeline, deadline, enfim. Então é linha de produção, é como que você está organizando cada etapa daquela informação inicial que começou normalmente. E isso que é legal de pegar projetos que são pessoais. Você pega o nascimento das coisas, às vezes num projeto grande você pega o trem andando. Mas normalmente é uma pessoa que pensou num game, tem uma narrativa da hora, tem um roteiro da hora, uma pessoa e tudo isso sai do papel e da caneta, da ideia de uma pessoa e começa a tomar formatos que são cada vez mais palpáveis em termos de realidade. Então, essa informação, ela passa por um processamento de informação. Ela vai ganhando imagens que são relativas a ela. Então, aí a gente vai colocando pipeline. E cada vez que a gente vai passando de um processo mais blocado para um processo mais refinado, outras mini pipelines vão surgindo. Então, é muito fácil bagunçar tudo isso. É muito fácil você perder a mão. E se você não tiver uma boa visão do todo, de todas essas pipelines, as coisas começam a ficar um pouco bagunçadas. Então, no termo de animação, quando chega para mim, o que eu vou fazer em animação? Essa pessoa normalmente tem o que aquele objeto que eu vou. Vamos dar um exemplo aqui para a gente poder dar nome aos bois. Vamos supor que o cara fez um cavalo todo zumbi, sem duas costelas e que, sei lá, anda em cima de uma bola. As coisas doidas das pessoas, né? Às vezes umas criaturas que a gente não entende como exatamente funciona. Mas, enfim. Mas chega pra gente o que a gente chama de briefing. Vem uma que é basicamente como que é a tradução de briefing, professor? Eu não vou saber agora.
Aqui no sul a gente chama de tororó de ideias. Pronto. Bem assim, uma lista, como que é a criatura, o comportamento da Não, peraí, criatura. eu falei bobagem agora. Eu confundi com brainstorm. Não, não. Brainstorming acontece antes do É briefing. antes do briefing, exato. O briefing é um documento que explica a intenção do projeto. É. O que do brainstorming serviu e foi legal virou briefing. E aí chega. Mas assim, nem sempre o briefing é bom, tá? Com o tempo você vai aprendendo a selecionar. Normalmente o melhor briefing é aquele que é específico. Não é só a criatura é feliz. Como assim? Né? Tem tanto jeito de ser feliz. O que que ela faz? Como que ela anda? Se é, por exemplo, depende também do projeto. Se é um projeto para crianças, vai ter um tipo de descrição. Se é um projeto para um game sombrio, um game de cozinha. Outro dia eu vi um jogo que simplesmente simulava a vida de um coco na praia. Bom, enfim, tem ideias para todos os gostos. Então, os briefings têm diversos fatores. E cabe a nós, a partir desse briefing, estabelecer as animações que vão ditar o comportamento dessa criatura dentro do jogo. Então, a criatura vai atacar assim, assim, assado, ela vai receber um golpe, então tem que ter uma animação de hit. Ela vai morrer eventualmente, vai ter que ter uma animação de dead. Ela vai ficar esperando, por exemplo, o jogador chegar perto dela para aí sim partir para cima do jogador, então tem que ter uma animação de idle. Então, a partir do briefing, a gente vai montando animações, uma lista de animações, né? Agora, a partir desse processo que vai mudar, talvez, de profissional para profissional. Tem gente que prefere sentar com o diretor de arte ou com o time como um todo para fazer a pesquisa de referência juntos. O que eu acho que é super válido, isso é super bacana. Talvez essa parte inicial do processo precise de mais atenção do que o refinamento e polimento da animação, porque as primeiras poses da animação é o carro de boi, é o que vale ouro. Então, se a referência estiver muito bem refinada e as primeiras poses das animações estiverem bem refinadas, o polimento não precisa de tanto acompanhamento. Né? Precisa de uma revisão final, claro, mas o artista está um pouco mais independente, vamos dizer assim, né? Então, no meu processo, eu gosto de fazer essa pesquisa bem próximo do meu orientador. Sim, de ser bem chato mesmo. É assim, é assado, é assim que você quer. Porque é um processo de tradução, né? O que está na ideia de quem está criando, o que sai como produto final de quem está produzindo. Então, talvez essa seja a parte que seja, ao mesmo tempo, mais criativa do processo. Quando você está rascunhando, é quando você abre o Photoshop e junta, faz modboard, pensa assim, pensa assado, e vê referência. De repente você passa umas 3, 4 horas vendo o vídeo de um inseto, você sabe, guerra de inseto, porque você está procurando uma referência legal pro seu bicho. Você fala, meu Deus, por que faz 24 horas que eu tô vendo um escorpião e uma aranha lutar? Mas é um processo lúdico, é um processo gostoso, né? E depois que entra no Maya, tudo isso para quando você entrar no Maya é só você traduzir. Isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui, para você ficar o menor tempo possível dentro do Maya, não ficar lá, o que será que eu faço aqui? Como será? Não, e se eu tentar assim? E se eu tentar assado? Tem uma certa, né, abertura ali, mas quando você vem pro 3D, tudo fica mais complicado. Então, uma vez que você tem a referência muito bem feita, aprovada, bonitinha pelo cliente, pelo seu superior, você começa a fazer a produção. Aí que começam as definições mais específicas da pipeline de animação. Então, uma animação tem diversas fases e a gente vai ver no curso cada uma delas. Mas, por cima, tem a fase de blocking. Aí, se o blocking, às vezes, muitas vezes, ele não consegue passar muito bem para o não profissional de animação aquilo que você quer. Então, normalmente, a gente passa o blocking para o blocking plus, aí sim a gente consegue comunicar. Isso é outra coisa. Normalmente, quem você está fazendo a troca de arquivos talvez não seja um animador. Então, também tem um processo entre a pipeline, sabe? Então, com blocking muito feito, aprovado, blocking plus vai aprovado, depois a gente faz o polimento da animação, depois faz a limpeza da animação, depois começa a fase de implementação, aí passa para os programadores um arquivo FPX que você simplesmente passa para ele, ele vai implementar lá no programa. Normalmente tem uma fase de testes, não é de primeira que dá certo, porque a própria movimentação do player dentro do universo
vai fazer parte de diferenciação de cálculo, se tem root motion na animação, se ele se movimentou como um todo, ou se ele se moveu parado, correndo parado, se, né? Então, tem muitos testes a serem feitos, e normalmente essa etapa fica um ping-pong desse arquivo de FBX. Manda o programador, ele testa, volta para o animador, manda para o programador, testa. Então, é comum que a cada semana a pipeline mude. Principalmente com a deadline chegando, a gente vai fazendo, chama que sprint. Então, vai chegando a data de entrega, nossa, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Não, vamos fazer uma sprint. Então, junta todo mundo, faz uma eleição daquelas tasks que são mais prioritárias, monta-se uma pipeline e vamos atrás dessa pipeline. Bacana conhecer por dentro dos bastidores, né? Como é que os animadores fazem, né? Do que vivem, como respiram, essa coisa toda. Guto, aproveitando então que você está falando dessa parada de mercado e pipeline de produção, traz para nós um pouco da tua visão de mercado, no sentido de a pessoa estudou para ser animadora, mas ainda não atua na área. O que ela precisa ter para conseguir o seu primeiro trabalho ou se manter dentro da indústria? E eu também já aproveito, já puxo o próximo tópico, que é portfólio. Não é um mercado de trabalho com certeza fácil de retorno. Inclusive, eu acho que nenhum mercado de trabalho é assim. Quando eu comecei a fazer engenharia, existia uma promessa muito grande da engenharia, porque estava vindo a Olimpíada, estava vindo Copa. Todo mundo que começou a fazer engenharia ao redor dos anos de 2018, 2014, 2015, tinha uma promessa muito grande de mercado de trabalho. Veio a pandemia, acabou com muitas esperanças de mercado de trabalho em muitas áreas. E mesmo assim, os alunos, meus colegas de classe que se formaram e se deram bem na pandemia, mais de 90% deles não são engenheiros. Nada contra, não estou querendo atacar a engenharia de forma alguma. Eu quero dizer assim, o mercado é fluido. Tem muitas variáveis que vão ao redor do mercado. Então, você tomar uma decisão tão séria eu vou fazer o resto da minha vida única e exclusivamente porque o mercado tá bom ou tá mal, é um pouco traiçoeiro, sabe? Então, isso é uma coisa. Independente da escolha de carreira, vão haver fases difíceis e ruins. Vão haver fases difíceis e ruins, vão haver fases boas e ruins. Então, não, acho que essa é a primeira coisa. Não dá para ter muita pressa, sabe? Outra coisa que eu acho que influenciou, e foi uma coisa que me ajudou muito. Quando eu estava querendo entrar no mercado, eu tinha uma cobrança e talvez eu não sei exatamente de onde veio, mas de que eu tinha que exibir no meu portfólio o mais cedo possível o perfil mais generalista possível. Porque na minha cabeça, quanto mais quebra-galho eu fosse, eu poderia me encaixar melhor em qualquer empresa. Mas, veja bem, a perspectiva do generalista que eu tinha na minha cabeça era um dos meus orientadores, que já estão no mercado faz uns 30 anos, cara. Então, eles já passaram por muito perrengue. Então, assim, o que caracteriza um generalista é que justamente qualquer bug que tiver lá, ele vai saber, se não saber como arrumar, como procurar a melhor forma de agir naquela situação. Então, a forma de pesquisa... Isso que eu ia fazer um parênteses aqui, né? Esse lance de esperar que a pessoa seja mais generalista, eu acho que tem um pouco a ver com a geração, né, daquele profissional. Eu sou dessa escola também. Eu, quando comecei em 3D, tinha que saber de tudo um pouquinho para poder se encaixar em qualquer lugar de mercado. Hoje em dia, não. A gente vê muita gente especializada no negócio. Exato. E foi uma coisa que eu ficava para mim, assim, caramba, como é que eu vou exibir assim, tô me formando, daqui um ano eu quero estar trabalhando, como que em um ano eu vou exibir um perfil? Pode ter várias modelagens, pode ter várias animações, mas a chance dessas modelagens e animações serem alguma coisa profunda, realmente madura, como um projeto de portfólio, é menor. Porque vamos supor, eu como aluno tenho 3 ou 4 horas por dia para estudar. Então, segunda-feira eu estudo modelagem, terça-feira eu estudo render, quarta-feira eu estudo animação, sexta-feira eu estudo tererê, quinta-feira tererê. Essa grade de horário versus alguém que estudou segunda a sexta-feira animação por um tempo. Então, isso foi uma coisa que fez a diferença para mim, porque mais rápido eu consegui construir um portfólio mais maduro.
sacou? Então, passa na minha cabeça voltar a tentar exibir um portfólio mais generalista? Passa agora, depois que eu já tô 3 anos fazendo animação. Então, a primeira coisa que me fez, que eu sinto que foi um divisor de águas pra mim, foi essa mudança, assim. Eu não preciso necessariamente exibir um portfólio bom em tudo que eu faço, em todas as etapas do 3D. Ele tem que ser bom, mas ele não precisa ter de motion graphics a stop motion, sabe? Com diversas coisas aleatórias e que eu, perdão, com diversas coisas aleatórias e que eu não sou efetivamente bom em nenhuma delas. Então eu acho isso. Eu acho que é isso. Eu acho que passe um tempo e dê tempo para que a sua mente se habitue a se aprofundar em um assunto primeiro. Para que quando você faça o seu planejamento de carreira, esse assunto vire um tronco no seu planejamento. Daí ele vai tornar galhos. A partir desse tronco, faz sentido esse tronco formar galhos. Mas se você formar galho sem tronco, você vira um arbusto. Faz muito sentido isso. Há quem diga, há quem defenda a ideia de que a cada 2 anos a pessoa deve estudar uma coisa nova, um idioma, Aham, uma luta marcial, ou um programa novo. Eu acho assim, sim. bem interessante. A primeira vez que eu vi isso foi Sim. daquele marqueteiro, o Andel Carvalho, que vende curso pra caramba aí. É muito bom o material dele, inclusive. Uhum. E Então, um ciclo de 2 anos de estudo de animação. ótimo, Nossa, aprende muita coisa. mas, sim, demais. E você trabalha num portfólio de animação de forma muito mais madura do que 2 anos estudando tudo ao mesmo tempo. Uhum. E 2 anos não é tanto tempo assim, sabe? Rapidinho passa. É claro que a gente mistura isso com muita pressa, né? Ah, eu quero ter um emprego, eu entendo exatamente, entendo perfeitamente isso. Inclusive, a gente se mete em algumas condições de trabalho bem duvidosas por conta disso. Mas também faz parte, né? Então, eu acho que esse é um caminho legal, de dar um up, assim. Fecha um pouquinho os olhos para as outras coisas, que seja assim, não consigo fazer um ciclo de 2 anos. Fecha um pouquinho os olhos para as outras coisas, passe que seja 6 meses, focando em uma coisa só e faça aquela coisa se destacar para que isso tenha a chance de se tornar um tronco. É isso que é isso. E me conta um pouquinho, Guto, agora avançando aqui na nossa conversa. Claro. Há um tempo atrás abri um canal no YouTube para falar sobre animação, certo? Ah, é verdade. É verdade. Faz um tempinho já. Não é um canal que eu me dedico com todo. Poderia me dedicar com mais assiduidade, vamos dizer assim. Mas é que foi um canal que surgiu como uma brincadeira, na verdade. De eu querer dar aula, de eu voltar a gravar vídeos e gostar desse universo. E eu falei que saber, tava meio injuriado com a vida, umas decisões. E precisava dessa experiência de novo, coloquei a aula e comecei a gravar para mim mesmo. Foi caramba, será? Aí aos pouquinhos fui editando. Fiquei assim, quase que um mês para editar a primeira aula, porque ia fazendo nas coisinhas assim sem graça, ia mesmo tipo, tá bom, vou fazer alguma coisa, meio que me obrigando. E porque para mim o da hora é fazer a gravação. A edição depois, nossa! Eu também não curto editar muito, não. Exatamente. Eu falei, não, eu vou fazer a minutagem enquanto eu gravo. Na hora que eu errar a gravação, eu já anoto o tempo que eu. Putz, não deu certo. Enfim, aí fiquei mó tempão e tal. Aos poucos eu fui dando vazão, né, pra esse canal no YouTube. E pra minha surpresa, ele foi tomando uma forma. Eu falei, se eu começar, acho que eu vou começar, né? Isso assim, pensando alguém que nunca abriu o Maia, alguém que nunca viu o Maia, simplesmente assistiu um filme de animação da Pixar, assistiu Divertidamente 2, chorou, vomitou de chorar e falou, nossa, ai meu Deus, eu quero fazer isso, como que faz? E procurou lá, como fazer, eu pensei nessa pessoa. Então, fui começando a pensar, eu falei, caramba, quando eu comecei o 3D, o assunto que mais me aterrorizou foi rig. Acho que eu vou começar por ele. Isso aí, começando pelos medos.
Exato. Aí eu fui tentando fazer, gravei uma vez, gravei outra vez, fui falando de rig, o que que é, introduzindo aos pouquinhos. Então, aos pouquinhos foi ganhando esse ar de tirar as pessoas do zero, tirar as pessoas do zero, tirar as pessoas do zero. E foi acontecendo. Tem um rig, um curso de rig na raça, que eu dei o nome Rig na raça, do zero, que eu não chego em humanoides, é simplesmente do primeiro joint na tela, o que é joint, como que funciona o universo 3D, como funciona o Maya, os softwares 3D no geral, o Maya é um dos exemplos, mas como que eles, por exemplo, passam de um arquivo para o outro as informações para você abrir salvo, e assim, desde coisas muito básicas, entre aspas, né, de quem nunca teve contato, até a gente começar a fazer os nossos primeiros rigs. Depois tem uma playlist só de rig humanoide, que aí eu trago 3 ferramentas diferentes, a gente faz um rig manual, rig literalmente manual, de você fazer cada etapa, faz o joint, faz o controle, constrói a relação entre eles, faz a skin, ajusta a skin, e trouxe 2 ferramentas automáticas também, Advanced Skeleton e o... Esqueci, a ferramenta inútil pra caramba. Dentro de qual software? É do Maia, eu tô com ele aberto aqui. Ah, esqueci. Já já eu lembro. A cabeça é Criou assim. de esqueleto Mas padrão dele? é uma. Agora virou padrão. Foi uma ferramenta que surgiu para trabalhar com motion capture. E aí Tô ela ligado, é tô ligado. responsável por. Ah, Eu esqueci, faz tanto tempo, a gente usa tanto o Advanced Skeleton, esqueci. sim, eu tô ligado em É, qual que é. enfim, mas tem lá também. Tem lá também. Fiz agora, comecei a fazer o curso de animação na raça também, pensando ninguém que abriu dele começou a animar no Maya, tem lá um curso todinho de animação na raça. Tem Animation Speedrun, que é trabalhos meus de animação, que eu faço animação, gravo a tela e coloco em velocidade acelerada. Uhum. E tem bastante coisa. Tem análise de aluna minha, aluno meu, que mandou para que você pode dar um feedback e tal. Eles concordaram em aparecer também, eu dou algumas dicas lá. Tem um canal que, querendo ou não, eu faço com bastante carinho. Queria que fosse com mais assiduidade, mas o tempo, dia a dia, A é gente meio entende, difícil. a gente entende. Conciliar tudo e ainda pagar as contas no final do mês é bastante complicado, né? E a gente tem que dormir, Exato, se alimentar, ir pra academia, essa coisa toda. exatamente. E a remuneração do YouTube não é tão fácil. Eu Pô, não tenho nenhuma remuneração bem-vindo assim, ao clube. mesmo se tivesse, eu não acho que seria tanta remuneração assim, né? Não sei E, como é, mas deve ser difícil. e falando agora sobre cursos e portfólio, de animação, aquela coisa toda, eu Certo. acho bastante oportuno, né? A gente ter unido esse esforço para trazer um curso teu aqui dentro da instituição. Porque de tudo que tu comentou, eu acho que definitivamente tu é a melhor pessoa para encabeçar esse curso. Começou do zero, começou generalista, trabalhou e trabalhando na indústria 3D, apoia um canal para ver como é que é o negócio, como é que ensina para as pessoas. E aí então agora a gente está trazendo o teu curso aqui dentro da instituição. A gente está intitulando ele de como usar o Autodesk Maya para fazer animações 3D. Mas aí eu estou pensando aqui se não seria melhor ter trazido o animador na raça. Seria bom também, É, mas aí tem que ter o nome do Maia atrelado. é. Então, Guto, agora conta pra nós, assim, como é que tu planejou, como é que tu imagina que tu vai desenrolar o teu curso aqui com a gente. Eu tenho a informação prévia de que os alunos já têm contato com outros softwares 3D e que muitos deles já arriscaram algumas animações em outros softwares 3D. Então, quando eu comecei a preparar o curso, eu pensei em fazê-lo de uma forma que o Maya em si não fosse o principal foco do nosso objetivo, sabe? Do nosso goal, vamos dizer assim, no final do curso. Eu quero trazer elementos de animação que vocês podem levar para outros conceitos. Ah, mas eu sou animador 2D, Guto. Você vai trabalhar com animação 2D? Não de forma prática, mas a gente vai falar de princípios de animação, de conservação de energia, de transformação de energia, de análise horária das funções de movimento. A gente vai falar de conceitos de coisas que se movem no espaço. Então, Uma pergunta, Guto. claro. Quando eu li isso na descrição do teu curso, eu fiquei bastante curioso.
Tu não Claro, é da escola de animação clássica de Disney? Tu vai pela outra escola? Qual é a tua escola para animação? eu gosto de fazer esse tipo de análise de gráfico usando o Isaac Newton. Movimento progressivo, movimento retrógrado, acelerado, a favor ou contrário ao eixo. Eu faço as análises de aceleração e desaceleração do jeito que a gente jogava na época Batalha Naval. Cada valor ali corresponde a um valor específico de posição no espaço. Então eu vou bem, assim, são coisas que eu passo, que eu passava para os meus alunos no Kumon, como ler grafiquinhos. Então eu gosto de trazer também os clássicos da Disney, quer dizer, os 12 princípios da Disney, mas desde que eles tenham um respaldo justificado, sim, muito justificado no Graph Editor, principalmente no Graph Editor, porque não fica uma sensação de a vibe, o feeling da animação. Saca? Eu consigo fazer um squash and stretch aqui e para dar essa sensação gelatinosa. Mas quando eu começo a trazer argumentos de análise real do movimento, eu consigo argumentar com esse aluno. Tá vendo? É por causa desse valor aqui que esse valor tá maior. É essa sensação que você está buscando, tem um nome certo aqui no gráfico, tem um ponto aqui que está explicando esse impacto, sabe como é? Então, gosto. Fala um pouquinho dos princípios de animação, mas eu tendo a trazer mais as justificativas físicas do movimento. Certo, Tu quer falar então, mais alguma coisa sobre o curso? então a gente vai começar fazendo poses. Vou apresentar, vamos fazer a apresentação básica do Maya, a navegação básica, regiões do Maya que são interessantes para a gente, nomenclaturas principais. E vamos trabalhar bastante a navegação, porque uma das coisas que, entre outras, mas que o animador mais faz no seu dia a dia é posar criaturas. É a base, a tarefa básica, se a gente fosse cortar a tarefa básica do animador a uma só, a gente passaria o dia inteiro posando bonequinhos, posando seres humanos. Então, é uma boa forma da gente trabalhar a navegação em si no software, manipulando objetos, por que não manipulando já um ser humano? Então, a gente já começa uma das primeiras aulas posando seres humanos, posando, fazendo poses intensas, poses calmas, poses dinâmicas, mais ou menos como seria um estudo de desenho. Normalmente o pessoal que faz ilustração conhece esse estudo com um pouco mais de propriedade. Tem uma pose dinâmica, coloca um reloginho e você vai fazendo o sketch daquela pose. A gente faz mais ou menos isso lá no 3D. Agora, para a gente começar a fazer as nossas primeiras animações, é que a diferença desse estudo para uma animação é que na animação, uma pose e a outra tem uma conexão justificada entre uma e outra. Um fluxo de energia que está passando, uma contração muscular aqui que tem reverberação em outra parte do corpo. Então, eu vou por esse lado. A gente começa o que pode ser bastante interessante nos alunos que têm pressa de logo exibir alguma coisa interessante. Então, um ser humano numa pose bem bacana, numa pose dinâmica, bem resolvida, já é bastante interessante do ponto de vista de portfólio de animação. Depois nós começamos um breve debate sobre o Graph Editor e agora usando um dos exercícios mais clássicos de animação, que é o Bouncing Ball. Então eu só vou tocar no Bouncing Ball depois. Normalmente o curso começa com Bouncing Ball. Eu começo depois. Que loucura, né? Mas é porque a gente pode trabalhar o Graph Editor com muito mais propriedade se a gente está observando a bolinha se movimentar no mesmo eixo que ela tá indicado ali no Graph Editor. Então, depois que a gente já tem bastante familiaridade com roda a câmera de cá, roda a câmera de lá, posiciona de cá, posiciona de cá, aí sim, o beabá da animação já foi feito. Agora vamos pro Graph Editor, que aí a criança chora, mas não vê. Mas aí a gente vê o Graph Editor com uma coisa bem mais simples, não é? Como que eu faço para apresentar o Graph Editor com um ser humano? Aí a cabeça dá um nó. Que isso? Então eu apresento o Graph Editor com a bolinha pingando e a gente vai devagarzinho fazendo essas relações. Então, no final do curso, eu quero desenvolver não só um bouncing ball com vocês, mas eu quero desenvolver um walk cycle para a gente debater mecânicas corpóreas importantíssimas e que vão depois se reverberar em qualquer outro tipo de passo. O run cycle, até o run cycle eu quero desenvolver.
Eu não sei se vai dar tempo, vai depender também de como que a gente vai desenvolver essa aula ali ao vivo, né, à medida que vocês forem absorvendo também, que eu for conseguindo desenrolar ali as questões de, né, didáticas. Então, é isso. A gente vai falar sobre o Maia em si à medida que essas coisas forem acontecendo. Então, não vou ficar assim, decorem esse atalho, esse atalho, esse atalho. Eu acho que não, faz uma lista deles e conforme você vai usando tantas vezes, o seu cérebro vai memorizar por osmose, né? Então, eu prefiro falar sobre as ferramentas à medida que elas vão acontecendo, até para naturalizar um pouco o processo, porque 100% das ferramentas que você tem no Maya, você tem dentro do Blender. De animação, falando do universo de animação, 100% delas. Então você consegue fazer um excelente trabalho com as duas ferramentas e com as mesmas lições que eu vou levar lá. O que vai mudar é que, sei lá, em vez de eu apertar o S para bater o frame, eu vou apertar o I para bater o frame num software no outro, sabe? Mas as mesmas leituras de gráficos são as mesmas, representação de timeline, enfim, os fundamentos, né, são os mesmos. Sim. Isso vai ser super importante para os nossos alunos, né? A gente lida aqui com animação uma boa parte do tempo, não só dentro de jogos digitais, né? O teu curso ele vai estar abrangendo outros cursos, principalmente também o design de animação. Talvez até o pessoal de design de animação é que mais vai aproveitar o que tu vai trazer, Guto, porque aqui a galera é animadora, né? Tanto 2D quanto 3D. O pessoal de Legal. jogos, eles animam e tal, mas é um momento específico, né? E aí depois nós temos jogos não, cursos de publicidade e artes, que também, né, pode ser que tenha alguém interessado. Guto, tu quer mostrar alguma coisa de portfólio, alguma coisa de aluno teu, ou alguma coisa de arquivo, para o pessoal ter uma noção mais tangível do que vai ser visto no teu curso? Eu quero. Eu separei aqui algumas coisinhas para mostrar para vocês. Na verdade, eu separei bastantes coisas. Talvez não dê tempo da gente ver todas, mas Duas ou três coisinhas aí, só pra gente ter uma noçãozinha. sim. Vou mostrar para a primeira coisa que é o meu último orgulho assim de levar para a cama. Isso aqui, eu tenho uma pasta no meu, entre parênteses. Eu tenho uma pasta no meu computador que chama pasta da serotonina. Para que ela serve? Todos os feedbacks positivos que eu tenho na minha vida, né, em carreira, e também resultados bons como esse da minha aluna, eu guardo nessa pasta. E aí, aqueles dias que eu tô meio chateado, sem vontade de cantar uma bela canção, eu entro nessa pasta e eu consigo animar o meu dia. E essa foi a minha última. Tá indo aí, professor? Essa foi a minha É última. uma dica muito boa essa. Vou fazer uma pasta pra mim também. Faça, eu tô aconselhando todo mundo. Eu sou testemunha da pasta de serotonina agora. E essa minha aluna fez a última aquisição na pasta. Eu tô já mostrando a minha tela para você, professor? Não. Olha só. Essa aqui é uma animação que a Amanda fez antes de me conhecer. Uma animação de pulo. A gente percebe que já tem alguns princípios importantes para animação já aplicados. Deixa eu ver se eu consigo colocar em. Então você já consegue ver uma antecipação, você já consegue perceber aonde ele está pegando impulso, os braços já estão seguindo como uma animação secundária. Falou Truver, pererê. Ela já tinha jeito para isso. Ela falou que essa foi a terceira ou quarta animação que ela fez na vida. Disse, olha, a terceira ou quarta animação que você fez na vida, veja bem, tá muito bom. E aí nós começamos a fazer o ateliê. E propus que ela fizesse um movimento parecido. Então, o que é interessante perceber aqui? Primeira coisa, os membros não estão mais simétricos, o que evidencia uma falta de preguiça. Então, pensou em assimetria, pensou em como as diferentes partes do corpo vão fazer a dissipação das energias e dos impactos. Então, você tem muito mais amortecimento do impacto depois, uma pose muito mais natural. Ela está muito mais madura, ela tem mais
ela sabe muito mais, tem muito mais controle da animação e dos fluxos de energia aqui. Então isso foi muito legal, isso foi um desenvolvimento que ela teve. Foram 5 meses de aula e foram aulas que têm uma carga teórica. No começo do curso a gente tem uma carga teórica bastante grande. E olha como a gente começa a estudar pulos. Isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês no curso. Eu fiz aqui desse lado de cá um bouncing ball. Se eu der um play aqui, vocês vão ver. Nada de muito misterioso, uma bolinha bem squash and stretch. Stretches. Mas aqui do lado, eu estou fazendo simplesmente uma análise energética. Apenas por cima. Essa caixinha rosa aqui é uma energia mecânica total, energia de movimentação total. Então, no começo, ela começa a acumular energia elástica. Depois, essa energia vai se transformando em potencial e gravitacional e cinemática. E cada uma dessas etapas do pulo tem, por conta desse fluxo de energia, tem implicações diretas na silhueta do objeto. Então, fazendo esses paralelos do que deve acontecer geralmente num pulo, aí vai medir de um cartoon, por exemplo, num realismo, vai mudar da sua escolha artística, mas o geral de um pulo e os fluxos energéticos foi o que ela conseguiu aplicar aqui. Então percebe, no comecinho do pulo, tem que dar a intenção de um acúmulo de energia acontecendo, então a gente precisa mexer nessa silhueta de forma condizente, ela precisa estar melhor, mais próxima do chão, mais esmagada. Na hora que sai, precisa estar com um pouco mais de esticado. Mas são coisas que, se eu falo simplesmente assim, viram uma receita de bolo. Então é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. O curso eu quero trazer para vocês as justificativas mecânicas e cinemáticas por trás das coisas que acontecem do jeito que acontece. Trouxe aqui algumas evoluções de demo reel que eu comentei para vocês, que antes eu estava muito focado em mostrar para as pessoas que eu fazia várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma exibiçãozinha de modelagem low poly, uma animaçãozinha bem simples. Então, meu primeiro portfólio já tinha modelagem, tinha um pouquinho de animação, tinha um pouquinho de rig. E eu fiquei mandando esse portfólio durante bastante tempo, com bastante coisa. À medida que o tempo foi passando, isso aqui foi o quê? Foi há 2 anos, 2021. Não, 2 anos, então tá errado, YouTube. Há 4 anos, estamos em 2025? Vamos lá. 23, agora sim. Já tem um pouquinho mais só de animação. Então, à medida que eu fui trazendo material mais maduro de animação para o meu portfólio, os resultados começaram a chegar. Então, teve uma hora que eu falei, não quero mais fazer modelagem. Não que eu não queria estudar mais ou que não fazia parte mais do meu interesse. Mas é porque eu precisava chegar num portfólio mais maduro mais rápido. A partir daqui foi só animação. Aí tu escolheu focar para onde que tu ia. Exatamente. Já pensando se mais tarde eu decidir voltar para modelagem, tudo bem, a vida é múltipla, né? Mas eu, pelo menos em um determinado momento, eu preciso fechar o olho e focar no meu objetivo. O que mais que eu trouxe aqui? Eu trouxe registros das minhas primeiras animações. Isso aqui é uma coisa que eu sempre estimulo meus alunos a fazer. Levanta, faz, grava você fazendo o movimento. Isso aqui foi meu TCC, ó. Os olhinhos tudo esbugalhado. Esse menininho aqui chamava Pedro. Enfim. Aqui já foi aquelas aulas intensas de... Peraí, tá com fome. Não. Que já foi daquelas aulas intensas de animação. Nunca fiz um curso específico de animação. Foi aula particular mesmo com um grande mestre da animação, sabe? Uhum. Foi até uma coisa meio milenar, filme sabe? De assim, um grande mestre.
Tô ligado. Aí aqui foi quando eu realmente comecei a focar em mecânica de corpo mesmo. Body mechanics. Vamos fazer luta, vamos fazer combate, gente caindo, gente lutando, gente nas atrocidades da maldade da vida. Então, animações acrobáticas começaram a surgir. Então, esse aqui foi meu primeiro processo seletivo. Já body mechanics total. Basicamente, levantamento de peso ali. Tá fortinho, hein? Que é um rig do Animation Mentor, né? Sim. Foi meu primeiro processo seletivo. Eu era apenas um jovem gafanhoto. Apenas Mas um você jovem vê, aprendiz. exato, apenas um jovem aprendiz. Foi 3 meses depois que eu me formei. Foi no estúdio de Curitiba, chama Animus. Aham. Que aí também foi uma coisa de louco, assim, pra criatura. Comecei a sentir animar pra caçamba em volume de animação, foi onde mais aconteceu, assim. De criaturas com pernas diferentes e de coisas diferentes, demoníacas, como sei lá e tal. E tudo que foge do que a gente Então, conhece é difícil, né, Guto? Tudo que foge desculpa. tudo que foge daquilo que a gente tem na nossa realidade, né? Tipo criaturas místicas, mágicas ou seres imaginários, é mais difícil, né? Porque daí a gente tem que imaginar a mecânica daquele corpo. Exato. Sabe que outro dia, outro dia eu vi um meme muito legal disso, que ele comparava um hipopótamo, que é exatamente isso. E fala exatamente assim, o crânio de um hipopótamo, como os aliens remontariam o animal e como o animal realmente é. E é exatamente isso que acontece com a animação. Quando a gente vai, sei lá, vai animar um dragão ou um dinossauro, por exemplo, a gente não tem imagens de como esse animal realmente se movimenta, sabe? Então a gente precisa olhar algumas estruturas de biomecânica, de anatomia de animais próximos e tentar imaginar como realmente aconteceria. Sim, Então, fato. muito provavelmente é isso aqui que acontece. A gente imagina dragões, tanto ilustrações como animações, né? A gente imagina dinossauros, mas na realidade nada impediria deles terem penas. Sim. Inclusive tem, né, tem uma teoria sobre isso, né? Sim. Então, isso que é muito legal da animação de criaturas também ao mesmo tempo. Você tá o tempo todo juntando. Não, eu quero que esse pescoço aqui vai ser uma galinha, mas ele vai ter um pouco de búfalo também. Mas eu também quero que ele seja ágil e forte, como uma aranha gigantesca. Então também é muito legal participar desse processo de criação de criatura. E que, querendo ou não, a base mecânica é a biomecânica que nós temos em bípedes. Sim. Outro dia eu vi no post, até no LinkedIn, um animador fazendo exatamente esse comparativo. Ele colocou dois seres humanos, rigs, né? Rigs seres humanos, um na frente do outro, fez dois walk cycles e comparou com o ciclo de caminhada de um quadrúpede. Enfim, é a base de tudo, né? A anatomia humana, a gente pode estender para outras anatomias também. Sim. Mas criatura é muito legal. Até hoje é a coisa que eu mais adoro animar é criaturas horrendas, búfalos, Sim. zumbis. Guto, então a gente está chegando agora aqui no fim do nosso papo. Muito bacana conversar contigo e ouvir um pouco da tua história e o teu lado da profissão. Todos os links, todos os nomes de curso ou de canal que tu tem, e o teu e-mail também, se tu não se incomodar, a gente vai Perfeito. colocar na descrição aqui do vídeo. E a gente espera, né? A, a realização do teu curso nas datas que a gente também vai colocar na descrição aqui do vídeo, acontecendo aqui com a gente. Tu quer deixar uma última mensagem pro pessoal? Quero. É, Até a ler você pode me corrigir se eu tiver errado, mas eu tenho notado uma mudança muito forte no mercado de trabalho que a gente precisa conversar sobre, que as coisas não estão mais tanto acontecendo no LinkedIn. O Discord tem ganhado uma expressão absurda na procura, principalmente de estúdios indie, para mercado de trabalho. Então, eu também separei links exclusivos para compartilhar com quem fizer a aula, para que você possa estar
dentro desse universo cada vez mais. Então tem links de server de Discord com movimentação diária de estúdios indies. Tem link de planilhas de Excel com as inscrições diretas dos estúdios para aqueles estúdios que estão com vagas abertas. Insistam, estudam, se acostumem a fazer a mesma coisa várias vezes, que é a parte mais chata. Ah, não deu errado, eu queria de novo, faz de novo. Se acostuma a fazer várias vezes a mesma coisa. Nomeiem seus arquivos, pelo amor de Deus, assim como vocês nomeiam os joints e as camadas do Photoshop. E é isso, insiste que vai dar certo. Beleza, então. Obrigadão, Guto, pela tua participação aqui. E a Eu gente que se agradeço. vê em breve, tá? Valeu, Amém. gente. Até a próxima aí. Muito feliz. Tchau, tchau, gente. Obrigado por tudo.